Bom dia, meus irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos aqui na casa de Deus nesta manhã. Tem um microfone aqui que foi meio derrubado. Certa feita, o pastor pregou sobre consagração e disse assim: todos aqueles que querem se consagrar ao Senhor venham até aqui à frente, sobre uma plataforma também. E uma irmã disse assim: pastor, eu também quero me consagrar. E o pastor disse: irmã, você quer consagrar o quê? Ela disse: eu quero consagrar a minha língua ao Senhor. Ela disse: irmã, não vai dar. Por quê, irmã? Por que, pastor? Sua língua é muito grande, irmã. Você é muito linguaruda, não vai caber aqui na plataforma. Deixa eu lhe dizer uma coisa para vocês. Hoje nós vamos falar sobre falso testemunho. O problema é que há pessoas aqui que já foram grandemente prejudicadas porque alguém usou de maneira inadequada a língua, não é verdade? Outra pessoa espalhou uma calúnia sobre um irmão e aquele irmão tinha um coração tão bom. E quando a pessoa arrependida veio até ele, pediu-lhe perdão por ter falado mal, ele disse: eu perdoo você, mas eu quero que você faça só um favorzinho para mim. Pegue esse travesseiro cheio de penas e espalhe. E ela pegou e espalhou aquele travesseiro cheio de penas. Agora, você pode recolher as penas? Ah, não dá, é impossível. É verdade. Há coisas que não têm retorno. Tem coisas que não dá para recuperar, não é verdade? Então vamos meditar na palavra de Deus sobre isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no 9º mandamento. Êxodo capítulo 20, no verso 16. Você pode se colocar em pé para lermos juntos esse verso da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 16. Todos a uma só voz leiamos: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mais uma vez: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amado Deus e Pai Celeste, nós estamos com alegria aqui na tua casa, com a tua palavra aberta bem diante dos nossos olhos, e nós suplicamos que o Senhor nos fale de uma maneira muito especial nesta manhã, para que nós possamos fazer bom uso da língua, dos nossos lábios, de tal maneira que as nossas palavras sejam palavras de amor, de consolação, de edificação, para que nós nunca sejamos usados pelo maligno. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós sabemos muito bem que Deus criou o mundo, tudo que nele há, e criou também o homem, fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e deu ao homem um dom especial que o distingue de todos os demais animais. O homem fala. Que maravilha, não é? O homem fala, e alguns falam e falam muito bem, e outros falam demais, não é verdade? Eu li uma vez algo interessante, alguém ilustrando sobre esse cuidado que nós devemos ter com o que nós falamos, com a língua, fez um alerta interessante. Você já notou que na sua cabeça você tem 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas, mas você só tem uma boca? Já imaginou você com 2 bocas? Já? Se com uma só boca nós falamos, já pensou? Tem gente que come, já pensou com 2 bocas, quanto queria comer? Já pensou você com 2 línguas? O quanto que você iria falar? Me perdoe as mulheres, eu não gosto de falar das mulheres, não é? Perdoa se for pecado, mas tem mulher que fala. Já pensou? Como que as mulheres iriam falar pelos cotovelos? Perdoe, minhas irmãs. Olha o pecado. Viu como a gente peca com a língua? A língua é um instrumento
muito poderoso. Por isso, essa orientação da palavra de Deus. O Talmud diz: a língua do homem é como a abelha, tem mel e tem ferrão. Olha só, o cuidado que devemos ter com a nossa língua. Então, meus irmãos, minhas irmãs, através desta mensagem bíblica, o Espírito Santo de Deus quer nos ajudar a manter sob o controle do amor do Senhor esse instrumento tão poderoso que se chama a língua. Quantas vezes nós tropeçamos naquilo que nós falamos? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Testemunho. Sabemos que uma pessoa pode testemunhar daquilo que viu e ouviu. A testemunha ocular, auricular, não é? Nós só podemos falar daquilo que nós vimos, ouvimos. Caso contrário, estaremos dando um falso testemunho. Então, testemunhar a respeito de uma pessoa é fazer uma declaração que envolva o nome daquela pessoa. E como se trata do nome de alguém, isso implica na reputação de alguém. Nós não podemos mexer com o nome de uma pessoa, com a reputação de uma pessoa. Então, o testemunho, ele pode ser prestado diante das autoridades, diante da justiça. Muitos políticos hoje estão sendo chamados para testemunhar, não é? E cada testemunho tenebroso que nós temos ouvido aí, delações premiadas, não é? E acordos aqui de leniência, e um entregando o outro. E às vezes nós ficamos sem saber o que é verdade e o que é falso nos testemunhos que estão sendo dados, não é verdade? Então, é preciso tomar muito cuidado com o que nós falamos. Nós damos um testemunho diante da justiça, mas também nas nossas conversas diárias, muitas vezes nós somos chamados para dar um testemunho sobre alguém. Alguém aqui já foi fazer um crediário alguma vez em uma loja? Ninguém sua mão? Já? Quase todo mundo, não? Aí você recebe aquele pedido: o senhor pode ceder 2 números de telefone? Para quê? Sabe o que eles vão fazer? Eles vão ligar para alguém para saber algo sobre você. E aquela pessoa então vai dar um testemunho sobre a sua vida, ou seja, sobre a sua idoneidade. Não é assim que acontece? Todos os dias nós somos convocados a testemunhar sobre alguém. Então o mandamento proíbe que alguém, usando falsamente da palavra, faça afirmações inverídicas, afirmações mentirosas a respeito do próximo, destruindo com isso o seu nome, a sua reputação, manchando a vida dessa pessoa e trazendo-lhe não raramente infelicidades. Quantas pessoas hoje que estão sofrendo, estão angustiadas porque alguém falou mal a seu respeito, porque alguém fez alguma calúnia a seu respeito. Alguém já usou o seu nome em alguma situação? Eu me lembro que eu estava pastoreando uma igreja no Mato Grosso do Sul, e era época de política, e tinha 2 candidatos dentro da igreja a vereador. E eles começaram a discutir, fazer acusações. Um era de um partido, o outro era de outro. E houve um momento que um candidato disse assim: eu não vou lá falar com o pastor sobre isso, porque ele é um comedor de arroz e feijão igualzinho a mim. E o outro candidato que ouviu começou a usar dessa palavra para mostrar que aquele candidato estava contra o pastor da igreja. E eu nem estava sabendo da situação. Aí houve um momento na assembleia dele: pastor, nós precisamos nos posicionar, temos 2 candidatos aqui na igreja. Qual candidato que a igreja vai apoiar? Porque a fulana de tal disse isso e isso de você. Eu falei: mas ela está certa. Não existe nenhuma diferença entre eu e ela. Ela come arroz e feijão, eu também como. Ela disse uma verdade. Verdade, pastor? É isso mesmo, não tem nenhuma punição? Nenhuma punição. E
E nossa igreja não vai apoiar nem A nem B. Nós vamos orar para que Deus escolha o melhor, o melhor. Resumindo, nenhum deles ganhou. Fiquei tão feliz. A minha vingança é benigna, né? Mas, meus irmãos, há pessoas que às vezes usam o seu nome de maneira indevida, te envolvem numa determinada situação, e você tem que dar explicação, você tem que tentar se livrar daquela situação que você não pediu para entrar. Já aconteceu isso com você? E o seu nome vai por água abaixo. Então, para que se dê esse falso testemunho, nem sempre também é necessário usar a palavra. Às vezes nós não abrimos a boca e estamos dando mau testemunho. Quantas vezes nós vemos pessoas prejudicando a vida de alguém através de um aceno, de um gesto, a maneira que olha, um piscar de olhos, tentando dizer alguma coisa negativa a respeito de alguém. Deixa eu te perguntar, alguma vez você estava conversando com alguém e passou alguém, deu uma piscadinha assim, porque diz, olha, não leve em consideração isso aí não. Isso é um falso testemunho. Trazer prejuízo à vida de alguém, você dá uma impressão depreciativa sobre uma pessoa. Então Deus quer que nós falemos a verdade, honrando e respeitando o nome alheio, o que não é fácil. Nós devemos tomar cuidado, porque este mandamento nos adverte sobre os males causados pelo falso testemunho. A Bíblia diz que as palavras que nós pronunciamos podem ser bênção ou maldição, podem trazer edificação ou destruição na vida de alguém. Então, vamos observar, eu sempre seleciono alguns versos bíblicos para os irmãos. Hoje eu selecionei alguns onde a palavra de Deus nos fala sobre a maneira que devemos usar as nossas palavras. Primeiro, abra sua Bíblia no Salmo 19, no verso 14. Eu quero dizer, não é pecado grifar versículo bíblico, tá? Pode grifar, pode riscar aí na sua Bíblia. Olha o que diz o Salmo 19, verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Palavras agradáveis. O salmista declara ainda no Salmo 141, no verso 3: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Todas as vezes que eu leio esse verso bíblico, eu me lembro de uma irmã que foi membro de nossa igreja, a irmã Aiele, lembram-se dela? Às vezes nós saímos à noite para fazer o trabalho de evangelismo, e ela orava e pedia duas coisas. Ela dizia assim: Senhor, põe guarda a porta da minha boca, para que eu só fale o necessário para essa visita. Senhor, manda um anjo também à nossa frente, para nos guardar, nos livrar de todo mal. Era a oração que ela fazia, isso ficou na minha mente. Nós devemos pedir para Deus por um guarda a porta da nossa boca, para falarmos somente o necessário. Abra a sua Bíblia agora em Provérbios, capítulo 16, no verso 24. O sábio rei Salomão diz assim: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Um pouco mais à frente, Provérbios 25, no verso 11, Salomão diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, a palavra dita na hora certa. Às vezes você tem a palavra certa para a situação, mas se você pronunciar aquelas palavras naquele momento, não vai produzir efeito. A palavra dita na hora certa. Um pouco mais à frente, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, versos 21 e 22. Mais uma vez Salomão diz assim:
tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo amaldiçoar-te, porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Opa! Já aconteceu com você isso? No teu coração você já amaldiçoou alguém alguma vez? Já desejou mal para alguém? Olha só. Vamos para o Novo Testamento agora. Palavras de nosso Senhor Jesus, Mateus 12, verso 33 a 37. Jesus diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, assim fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, neste texto bíblico, o Senhor Jesus está falando sobre a fonte da mentira. E é interessante que ele estava realizando a sua segunda viagem ali pela região da Galileia, e aconteceu algo interessante. Havia um homem ali endemoniado, e Jesus curou aquele homem. Ele libertou aquele homem daquela possessão maligna. E os fariseus atribuíram a obra de Jesus pelo poder do Espírito Santo a Satanás. Eles diziam que Jesus fazia tudo aquilo pelo poder do príncipe das trevas, ou seja, Beelzebul. O que eles estavam fazendo? Eles estavam procurando aniquilar, ou seja, pichar o nome do Senhor Jesus. Não era isso que eles estavam querendo fazer. O fim deliberado de estragar o nome de Jesus. Foi um audacioso, um malicioso, falso testemunho. Então, esse pecado foi tão sério na sua responsabilidade, que foi nesse momento que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa deliberadamente rejeitar a obra do Espírito Santo na sua vida. Tá? Então, o alerta de Jesus aqui é para que tomemos muito cuidado com o que nós pronunciemos, examinemos a fonte, que é o nosso coração. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, a questão é do coração aqui. A palavra revela muito sobre o interior de uma pessoa, e vocês sabem disso, não é verdade? Jesus disse que a boca só fala do que o coração estiver cheio. Vamos dizer juntos? A boca só fala do que o coração estiver cheio. O que você disse hoje de manhã? O que você tem dito no decorrer da semana? Quantas palavras que nós pronunciamos, meus irmãos, que nunca deveriam ter sido ditas, pronunciadas, não é verdade? O homem mau, ele fala sobre a influência satânica. Por isso que você não pode ouvir uma palavra de amor, uma palavra de edificação, de consolação de uma pessoa que não tem um coração convertido, uma pessoa que vive sob a influência de espíritos enganadores. Mas o homem bom, o homem convertido, ele sempre vai ter uma palavra de amor, uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, de sabedoria, e sabedoria do alto, porquanto vive em comunhão com Deus. Alguém já procurou você para que você lhe desse alguns bons conselhos? Por
que será que essa pessoa procurou você? Você tem palavras de amor? Palavras de consolo? Palavras de orientação? Você tem uma experiência com Deus para compartilhar com o seu próximo? Então é porque você está sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Quem não vive sob a influência do Espírito Santo, mas sob a influência do maligno, só vai ter palavras de ódio, de amargura, palavras mentirosas. Quantas pessoas que estão com o coração sujo, coração cheio de toda sorte de imundícia. Ora, se a fonte está suja, como é que você vai tirar coisas boas desse coração? Por isso é importante estar com a fonte limpa, coração limpo. O 9º mandamento nos alerta sobre as violações também deste mandamento. E para sermos bem práticos, eu quero tratar de algumas formas de violações deste mandamento, coisas que você já conhece, mas que eu quero que você se lembre. A primeira forma, a difamação. Provérbios, vamos lá fazer aquela caminhada pela Bíblia. Provérbios, capítulo 25, no verso 18. Aqui o sábio rei Salomão diz assim: martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. O que é difamar? Tirar a boa fama, tirar o crédito, desacreditar, imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação. E por outro lado, meus irmãos, a Bíblia condena a difamação, mas, se não me engano, o Código Penal brasileiro também condena a difamação. A pessoa que comete a difamação contra o seu próximo está sujeito às penalidades do Código Penal brasileiro. Então, tome muito cuidado. Cá entre nós, quantos criminosos em nossos dias, não é verdade? Com quantos criminosos nós temos nos deparado no nosso dia a dia, em nossos relacionamentos? Pessoas que vivem difamando os outros. Isso acontece no trabalho, no seu ambiente de trabalho acontece isso. Na escola, entre amigos, na família, dentro da família. E pasmem vocês, dentro da igreja também. Difamação. A Bíblia nos alerta em Provérbios 3, verso 29. Olha que orientação linda. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Vale a pena lermos juntos esse verso bíblico, não é? Vamos ler juntos? Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habitas contigo confiadamente. Confia em você. Não é mesmo isso? Então não maquine o mal contra o teu próximo. Por quê? Porque isso é vergonhoso, é covardia, é semear contendas, é praticar o que a Bíblia chama de abominação contra o Senhor. Outra forma de violação desse mandamento é a calúnia. Abra a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma exortação, escrevendo a Timóteo, ele orienta esse jovem pastor, dizendo assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Como é que se faz a calúnia? A calúnia pode ser feita através da mentira, da falsidade e da invenção de alguém. Foi caluniado? Alguém já inventou algo a seu respeito? Já, não é verdade? Eu acho interessante. Nós devemos sepultar o passado, mas há coisa que às vezes fica na mente da gente, não é? E nós devemos dizer, Senhor, tira isso da minha mente. Isso que falaram a meu respeito, eu quero desafiar você a perdoar essa pessoa, porque você que vai sofrer. Às vezes o inimigo usa das setas para roubar a sua paz, a sua alegria, para te impedir de realizar a obra que ele tem para que você realize. Não permita isso na sua vida. E mais uma vez, o Código Penal brasileiro prevê penas contra caluniadores. E sabendo disso, graças a Deus, a nossa igreja colocou no seu estatuto que nenhum irmão deve levar o outro perante as autoridades. Está isso no nosso estatuto? O que nós fazemos aqui, nós resolvemos aqui entre nós mesmos. Nenhum crente deve levar o outro aos tribunais. Seguimos a orientação da palavra de Deus, mas é bom saber que o Código Penal brasileiro adverte quanto a isso também. Tem penas. Portanto, tome muito cuidado com a calúnia e a difamação. O que é que Paulo diz a Timóteo? Destes, afasta-te. E eu tenho uma atitude, eu trato com amor todo mundo, mas quando eu percebo que a pessoa não é bênção na minha vida, eu faço como faz lá na lixeira, lá no computador. O que você faz? Você deleta, né? Eu deleto não a pessoa, mas eu deleto aquela situação. Isso aí não é bom para mim, então deletei, acabou, saiu da minha mente. Não quero isso para a minha vida. Destes, afasta-te. Sabe o que Paulo faz? Ele vai ratificar esta confirmação, exortando Timóteo mais uma vez. Abre aí a Bíblia em 1 Coríntios 5, no verso 11. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 5, 11. Escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Observe bem o que Paulo diz, que o cidadão se diz irmão, não é isso? Onde que essa pessoa está? Dentro da igreja, mas é caluniador, é difamador, ou já esteve dentro da igreja e continua falando mal do povo de Deus. Qual que é a orientação de Paulo? Destes, afasta. Afasta. Afasta-te. Então a condenação da calúnia está inserida dentro do 9º mandamento. O que este mandamento protege? Protege o nome e a reputação alheia. Devemos proteger o nome das pessoas, a reputação das pessoas. Ninguém deve fazer declarações falsas sobre o caráter ou os atos de outra pessoa. Devemos falar de modo justo e honesto sobre as pessoas. Eu me lembro de um fato aqui, não é para trazer nenhuma lembrança do passado, mas, para a glória de Deus, antes de ser pastor dessa igreja, eu pastorei 2 outras igrejas. Outra igreja que pastorei foi por 10 anos. Eu, salvo engano, fui presidente de convenção de pastor, por 2 mandatos, presidente de associação por mais 3 mandatos, presidente da ordem de pastores, presidindo 800 pessoas ali. E quando eu vim para cá, por alguma razão, eu tive 90% das indicações da igreja para ser pastor da igreja. Mas teve uma pessoa que disse assim:
Pastor Carlos Jones não tem influência para ser pastor da Igreja Batista do grupo. Isso cai no ouvido da gente, não é? E era o relator da comissão de exame, da comissão de sucessão pastoral. Eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, se eu não tenho, eu estou descobrindo isso agora. Mas se eu não tenho, eu não quero ser pastor dessa igreja. Porque eu vou estar no lugar errado. Eu peço que o Senhor me mostre isso. Então, o que aconteceu? Fui eleito pela graça e misericórdia de Deus. Estou aqui até hoje. Quase 15 anos vocês me ajudam, me sustentando com as suas orações. Graça e misericórdia. E eu digo para vocês, até hoje eu não tenho influência para ser pastor dessa igreja, de nenhuma outra igreja, mas o Espírito Santo de Deus usa quem Ele quer. Eu penso, se Deus usou a mula de Balaão, por que não vai usar um burro como eu para falar para vocês, gente? Deus usa quem Ele quer. Quantas coisas. Às vezes, por causa da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, nós recebemos críticas, não é normal? Eu sou muito espirituoso e minha esposa conversando com um membro da igreja, aí a irmã falou, sabe o que o irmão fulano de tal que saiu da igreja falou do pastor? Ela falou, não quero saber. Ele falou, não, ele falou que ele pensa que ele é semideus na igreja. Eu falei, meu Deus, eu que prego contra o semideus na igreja, vai ser um tipo de semideus. De onde é que vem isso? Eu pergunto para vocês. De onde que vem? Uma Bíblia. Para roubar a sua paz, a sua alegria, para você deixar de fazer a obra de Deus. Irmãos, é preciso tomar cuidado com outra coisa. Boato. O que é boato? Boato são aquelas notícias que são veiculadas aí sem uma fonte fidedigna, não é verdade? Abre a sua Bíblia. Salmo 5, no verso 9, diz assim, porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Notícia anônima que corre sem confirmação. E eu já fui vítima de boato, eu já passei notícia que não era verdadeira, porque eu fui enganado. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp da irmã missionária Ângela, pedindo pelos 22 missionários que seriam mortos. Eu pedi para os irmãos orarem pelos missionários que seriam mortos. Boato. Quantas vezes nós passamos um boato à frente? Aliás, criaram até um site, boatos.com, pode colocar lá, viu? Quando você recebeu uma notícia aí no WhatsApp, você não sabe de onde veio, você coloca boatos.com. Aí você vai encontrar todas as notícias que não tem confirmação ali. Né? A última foi do presidente da República. O presidente da República diz que para o Brasil se tornar um país de primeiro mundo, precisa acabar com a doutrinação cristã no Brasil. Eu coloquei lá, boatos.com, notícia falsa. Nunca entrou no Face deles. Então, tomar cuidado com isso. Então, com certeza, é uma obra que procede do coração maligno. O boateiro espalha contendas, ele fomenta divisões e discórdias. Ele age como um instrumento do diabo, praticando abominação contra o Senhor. Vamos ver um outro versículo sobre isso? Mateus capítulo 5, no verso 37. Aqui o Senhor Jesus diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Vamos ler juntos? Vamos lá? Não vai aparecer no projetor, não. Abra na sua Bíblia. Vamos lá? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Se não é verdade, você está sendo usado pelo diabo.
Então não leve adiante. Paulo diz em Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 1 Coríntios 10, 9 e 10, vamos lá? E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Murmuração é uma forma de também quebrar este mandamento. O teólogo Watson disse assim: o diabo se alimenta de nossas murmurações. As nossas murmurações são como música aos ouvidos do diabo. Cuidado com a murmuração. Como que temos visto o povo murmurar nos últimos dias? Muitas vezes nós cavamos nossas próprias sepulturas com a nossa murmuração, com as nossas línguas. Há muitas pessoas que morreram e que não precisavam ter morrido, morreram porque usaram mal a língua. Você deve conhecer alguns casos aí. Morreram, mas não precisavam ter morrido, mas morreram por causa daquilo que falaram. O problema disso é que quando nós murmuramos, nós damos lugar à ação de demônios na nossa vida. Estamos permitindo a ação do maligno. O que você fala é como semear. O que nós semeamos, nós vamos colher um dia, não é verdade? Cuidado com o que você fala. Note que neste verso bíblico, Paulo fala que o povo de Israel pereceu no deserto pela ação de um destruidor. É isso que está na sua Bíblia? Está na sua Bíblia isso que nós acabamos de ler aí? Você abriu aí? Que destruidor é esse? Um anjo destruidor. Um espírito maligno. A ação de demônios. Não tenha dúvida disso. Se você quer o melhor de Deus para a sua vida, pare com a murmuração. Então a palavra de Deus está ensinando que a murmuração abre portas para a ação do maligno na minha vida, na sua vida. Pare de murmurar. A situação está difícil? Sim, está difícil. Os nossos líderes políticos, governantes têm agido mal? Sim, têm agido mal. E qual é o nosso dever como crentes em Cristo Jesus? Orar pelos reis, pelos governantes, não é isso? Para que tenhamos paz. Vamos orar por eles. Vamos orar por nossa pátria, sem murmuração, sem reclamar. Vamos trabalhar, vamos proferir palavras de bênção, vamos orar, vamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, usar a palavra de Deus para trazer edificação para as pessoas, palavras de bênção na vida dos outros. E as 1 Tessalonicenses 5,18 diz o quê? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Senhor, muito obrigado pelo pão que o Senhor não tem deixado faltar. Obrigado pelas vestes, Senhor. Obrigado pela saúde. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia na minha vida. Obrigado por minha família, Senhor. Obrigado porque a situação está difícil, mas o Senhor não tem me desamparado. Você tem motivos para agradecer a Deus, não tem? Quantas coisas boas Deus tem feito, quantas bênçãos de Deus na nossa vida. Aquele hino, cuja letra diz assim: quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Quanta coisa boa. Vocês viram que eu vou sair de férias agora, não? Vou sair de férias, 30 dias de férias. Então, segundo as férias, eu já estou com férias vencidas de novo. Então, vou sair de férias. Falei, meu Deus, a situação está difícil. Quase que comecei a murmurar. Eu saí de férias, mas está apertado. Aí comecei a olhar lá. Eu faço minhas compras tudo em cartão de crédito. Pago um dia. Não tem dinheiro, mas pago um dia.
Eu olhei lá, milhares e mais milhares. Até a diária do hotel onde eu vou ficar, tudo pago com bônus de cartão de crédito. Não é maravilhoso isso? Vou levar minha velha para comemorar 26 anos de casado na praia, Maceió, Ponta Verde. Não me ver com a assinatura, não sei. E você pode fazer muita coisa sem querer. Que bênção, meus irmãos. É Deus abençoando, é Deus nos dando condições de glorificar o seu santo nome também. Deixa de lado a murmuração. Ainda, outra forma de quebrar esse mandamento está aqui em Provérbios 6. Olha para a sua Bíblia, Provérbios 6, versos 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Em outras palavras, cuidado com o mexerico. A palavra de Deus diz: não andarás como um mexeriqueiro no meio do teu povo. O mexeriqueiro é um indivíduo covarde. O mexerico é uma maneira covarde de trazer dano à vida dos outros. Quantas vezes nós encontramos aqueles que em 5 minutos de carnalidade chegam até nós: olha, você sabe o que aconteceu com fulano de tal? Sabe o que ele está querendo fazer? Mexerico, não é? Quando alguém chega para fazer um mexerico, contar alguma coisa para você, você pode ter certeza de uma coisa: ele está faltando com respeito com a pessoa com a qual ele está trazendo o assunto, não é verdade? E está faltando com respeito com você. Ele está julgando você igualzinho àquela pessoa com a qual ele se relacionou, ou ele vai trazer um mexerico. Em outras palavras, o mexeriqueiro, ele usa os seus ouvidos como lixeira. Então não deixe nenhuma pessoa usar os seus ouvidos para despejar o lixo dele. Ele está jogando mal a você. Opa, não quero. Pastor Hélio Renequilides, pastor da Igreja Batista Água Branca, estava numa reunião de pastores. 4 pastores assim. Aí um colega, o pastor, chegou assim: ué, sabe o que o pastor fulano falou de você? Ele falou: não sei, não quero que você me diga, porque eu gosto muito dele. Acabou o assunto. Dá para você fazer isso? Não vou permitir isso. Não vou permitir que você atrapalhe a reputação de alguém que eu amo, que eu quero. Se alguém veio falar mal a respeito de alguém, vamos orar por ele. Procedamos como novas criaturas. Somos ou não somos novas criaturas? E assim, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem mentia, não nunca mais. Há quem nunca mataria com uma pistola, mas não hesita em destruir a vida do seu próximo, dando mau testemunho, mentindo, caluniando, fazendo mexericos, falsas acusações. Nós não temos o direito de fazer isso. Cada um dará contas de si mesmo a Deus, não é isso? Entregue essa pessoa nas mãos de Deus. Antes de falar mal de alguém, você deve considerá-lo com amor e guardar silêncio. Porque nós não temos conhecimento de causa. Nós não temos condições de julgar as pessoas.
Só um conhece os corações, que é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então vamos para Tiago 3, verso 8 a 12. Tiago diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Sabe o que ele está dizendo aqui? A fonte boa é aquela pessoa que tem um coração convertido. A fonte amargosa é o coração da pessoa que ainda se mantém na incredulidade. A língua é capaz disso. Ela tanto bendiz a Deus, o Criador, como amaldiçoa o homem feito conforme a imagem e semelhança de Deus. O melhor uso que nós fazemos da palavra é quando nós a empregamos para bendizer alguém e para proclamar a mensagem das boas novas do Evangelho. Vamos fazer isso, meus irmãos. Concluindo, o que deve fazer o crente em Cristo Jesus? O crente em Cristo Jesus deve ter uma linguagem santa. Uma linguagem sempre temperada com sal, diz a Bíblia, né? Alguém disse que as nossas palavras devem ser sempre agradáveis, temperadas com sal, porque com o passar do tempo talvez nós tenhamos que engoli-las. Essas palavras têm que ser bem agradáveis. O antídoto, o remédio contra o falso testemunho, a solução é Jesus Cristo no coração. Jesus é o remédio. Se o homem tem Jesus no coração, a sua vida é diferente. A sua maneira de falar é diferente. São palavras de bênçãos, palavras que edificam e que glorificam a Deus. Que usemos a nossa boca para glorificar a Deus. Amém?